Fala galera, sou o professor Daniel Macedo, estou aqui para mais uma aula do canal Física Descrita. Hoje nós vamos dar continuação ao estudo da eletrodinâmica. Nós vamos falar sobre a associação de resistores. Basicamente a gente tem que saber a associação em série, em paralelo e a associação mista, beleza? E aí, cada uma dessas associações a gente precisa reconhecer e identificar como estão a DDP, a corrente e a resistência em cada uma delas, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar pela associação em série. A associação em série, como a gente pode ver aqui pela imagem, né, aqui está a nossa bateria, temos aqui o polo de maior potencial, o polo de menor potencial, e eu vou chamar aqui a DDP dessa bateria de U total, UT. E aí o que vai acontecer? Eu vou chamar o polo maior de VA e o polo menor de zero, de forma que a DDP total é VA menos zero, beleza? E aí a gente tem três resistores dentro do mesmo fio. Isso significa que a corrente elétrica, que aqui para a gente é a corrente convencional, ela vai circular, né, por esse fio. Vamos lembrar lá que é o movimento das cargas, né, devido à tensão. Isso vai fazer com que as cargas se movam um pouquinho, então todas as cargas vão se mover dentro do mesmo fio, de forma que a corrente total ela vai passar por R1, ela vai passar por R2 e ela vai passar por R3, até, né, passar aqui de volta no pedaço final aqui do circuito. Então a corrente total nesse circuito, ela é igual à corrente que passa no resistor 1, é igual à corrente que passa no resistor 2, é igual à corrente que passa no resistor 3, e isso dá pra gente um resultado constante. Tá? Eu vou apagar isso aqui, vou deixar só ali o desenho da corrente, que você já sabe que ela está circulando aí. Bom, agora a gente precisa saber como é que está a DDP. Só que a DDP, a diferença de potencial, ela vai estar associada com a energia armazenada, né, pelo elétron, pela carga. Isso significa que enquanto o meu circuito ele não tem nenhum elemento capaz de consumir energia, eu não vou ser capaz de mudar também a diferença de potencial. Então, se a gente pega desse ponto aqui até esse pontinho aqui, onde está o R1, o que a gente tem é o mesmo potencial, que o potencial VA, beleza? Agora, se a gente simplesmente vem aqui pelo lado direito, a gente vai ter a mesma coisa. Aqui é o potencial zero e aqui até R3 não tem nada, então aqui também é zero. Bom, quando a gente passa pelo resistor R1, aqui é consumo de energia, então a queda de potencial. Então eu vou chamar esse ponto de VB. Daniel, o que é B? É um valor arbitrário, tá bom? E aí quando passar pelo R2, VC. Só que quando chega no R3 é zero. O que acontece? Esses três resistores eles estão, poderia ter mais, tá? A associação é no mínimo 2, são no mínimo 2 resistores. E quantos der para associar, né? Não tem um máximo. E aí aqui vai estar a DDP total. De forma que essa DDP total, ela corresponde a DDP do resistor 1, a DDP do resistor 2 e a DDP do resistor 3. E a gente vai lá e coloca isso. O total igual a U1 mais o 2 mais o 3. Só que o que a gente sabe? A gente sabe que U é igual a R vezes I. Então, se a gente substitui isso nessa expressão, a gente fica com o seguinte: resistência total vezes corrente total igual a resistência 1 vezes corrente 1 mais resistência 2 vezes corrente 2 mais resistência 3 vezes corrente 3. Só que, se eu tenho um elemento constante numa igualdade, eu posso cortar esse elemento. Então, ó, corta a corrente. E aí, a sua resistência vai ser a soma das resistências. O que vai acontecer então? Quanto mais resistências eu coloco, maior a resistência no fio, mais difícil é para a corrente elétrica passar. Então, galera, a associação em série ela vai ter um grande problema. Como é um único fio, se qualquer um desses resistores aqui, R1, R2 ou R3, queimarem ou forem retirados do fio de forma a abrir o circuito, todo o circuito para de funcionar. É o que acontecia nos pisca-pisca de árvore de Natal, né? Você pega lá um, queima, ou ele quebra, ou sei lá, ele desconecta, a fileira inteira para de funcionar. Então a associação em série ela não é ideal para uma residência. Você não pode apagar a luz do quarto e a geladeira parar de funcionar, por exemplo.
Para isso, a gente vai optar pela associação em paralelo. Associar em paralelo significa associar de maneira independente. Então, assim como a gente viu aqui na associação em série, que a corrente ela é constante, que a DDP é a soma das DDPs e que a resistência é a soma das resistências, na associação em paralelo a gente também vai ter que encontrar essas características. Só que qual é a diferença? Aqui é como se eu tivesse esse desenho aqui, ó. Eu tenho lá uma bateria e aí eu coloco um fio com uma lâmpada. Aí eu venho aqui e coloco outro fio com outra lâmpada. Aí eu venho e coloco um terceiro fio com uma terceira lâmpada. Se qualquer um desses fios parar de funcionar, por exemplo, se o do meio aqui não funcionar mais, os outros dois continuam funcionando. Por quê? Porque eles estão conectados paralelamente à bateria, ou seja, de maneira independente, beleza? É similar também se você pensa numa extensão de parede. Você tem lá o bocal, né? 3 pontinhos, aí você conecta ali uma tomada, puxa ali um fio, você tem uma extensão de 3 entradas. A ideia é a mesma. Você tem um ventilador, você tem a TV e você tem um celular. Os três estão conectados ali. Se a gente por algum motivo a gente vai lá e desconecta a TV, o ventilador continua funcionando. Então a associação em paralelo é a associação que a gente usa na residência, para evitar que, se alguma coisa queimar, a outra queime também, né? Então o que vai acontecer aqui? Vamos lá. Polo de maior potencial, nosso VA, polo de menor potencial, zero. E aí aqui está a nossa DDP total. Então, olhando aqui pela esquerda, não há nenhum consumo de energia até chegar nos resistores. Então aqui vale VA para todo mundo. VA, VA, VA. Do outro lado, todo mundo zero também, porque não tem nada. O que acontece? Se está todo mundo na DDP da bateria, é por isso que eu posso afirmar que eles estão conectados de maneira independente. Então a DDP total é igual a DDP1, que é igual a DDP2, que é igual a DDP3, que é constante. Lembrando que DDP é U, tá, galera? Minha letra às vezes fica um pouco estranha, mas esse símbolo aí é o U. Bom, e aí o que vai acontecer? Agora a gente vai ter que analisar a corrente, né? Corrente, né, e DDP são diretamente proporcionais. E essa proporção é igual à resistência elétrica. Como eu tenho em cada fio um resistor diferente, em cada fio vou ter uma demanda de corrente diferente. É como se você olhasse para a cozinha e pensasse, pô, a demanda da geladeira é a mesma da lâmpada? Não. Então o que vai acontecer? Cada aparelho demanda uma corrente. Mas da onde vem essa corrente total? Da fonte. Então, a corrente total, geralmente a gente escuta que a corrente ela escolhe o caminho. Corrente não pensa, né, galera? Então isso não existe. O que acontece é que a corrente total da bateria, ela é a soma das correntes do circuito. O que cada elemento precisa é a bateria que vai fornecer a DDP necessária para gerar esse movimento de carga para que em cada fio possa se estabelecer ali o movimento necessário. E aí, qual é o grande lance aí, né? A corrente ela não vai pensar. Ela é uma demanda. Cada resistor tem a sua demanda. E aí você tem ali a corrente passando no fio. E a bateria, né, ela tem que estar suportando tudo isso. É por isso que a gente não pode conectar muitas coisas numa tomada. Colocar vários T's, Benjamin, sei lá como é que se chama. Ou tipo uma extensão na outra. Porque se você faz isso, você está aumentando a corrente que está passando ali e diminuindo a resistência. Então pode acabar acontecendo uma sobrecarga e tudo pegar fogo. Bom, substituindo, galera, a gente sabe que a corrente é igual a DDP dividido pela resistência. Então se a gente pegar essa expressão e substituir por essa relação que a gente acabou de escrever, vai ficar assim, ó, U total sobre R total igual a U1 sobre R1 mais U2 sobre R2 mais o 3 sobre R3. E aí a gente vai cortar as DDPs e a gente vai chegar na fórmula da associação de resistores em paralelo. Ah, Daniel, não gosto de fazer MMC. Bom, apesar de eu não concordar muito com isso, né, acho que a gente tem que aprender a fazer o MMC certinho, existem duas fórmulas para simplificar a associação em paralelo. A primeira delas é uma geral,
que é você utilizar apenas 2 resistores. Você vai fazendo 2 a 2. Depois eu vou fazer uma aula só de exercícios para que vocês possam ver como é que a gente aplica isso. Para 2 resistores, o que a gente vai ter? A resistência total é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Bom, temos aqui então a nossa fórmula para 2 resistores. Pega o valor dos dois e aplica essa fórmula. Agora, se a gente tiver uma associação de, sei lá, 5 resistores, mas todos são iguais. Quando a gente tem N resistores iguais, é muito fácil de calcular. Você pega esse valor, vamos supor, todo mundo tem uma resistência de 8. Você vai pegar esse valor, vai colocar e vai dividir pelo número de resistores. Pronto, você vai achar a resistência total do circuito. Então é uma maneira de você calcular essa resistência em paralelo, né, de forma mais rápida. Bom, vamos lá. Então, em paralelo, você consegue dividir o circuito, né, de forma que se um equipamento queimar, o outro não queima. O problema aí é que se você colocar muita coisa em paralelo, esse circuito ele pode vir a pegar fogo. Então você tem que saber, tem que ter um eletricista que saiba fazer ali o padrão para cada disjuntor da quantidade de equipamentos que podem ter num determinado cômodo, beleza? E aí você vai para o circuito misto, que é o nosso último. O que é o circuito misto? Nada mais é do que uma junção de série paralela. Então a gente olha para o circuito, né, a gente vai marcar os potenciais VA e 0. Aqui não tem muito o que fazer, cada caso é um caso, a gente tem que fazer por tentativa mesmo. Então vou acompanhando aqui o fio e percebo que até aqui o resistor, o potencial é VA. Vou colocar aqui o valor de 10 ohms para cada resistor, só para a gente fazer uma continha. E vou dizer o seguinte, olha, a DDP aqui é 30 volts. Eu quero saber qual é a corrente total nesse circuito. O que acontece? O potencial ali é VA, quando passa para cá é VB. Só que, como eu tenho aqui uma associação em paralelo, ó, VB, VB, e do outro lado, 0 e 0. O que eu vou fazer? Esses caras aqui, eles estão em paralelo, então eu vou começar resolvendo esses dois aqui. Eles não são dois iguais? Então a resistência total deles é o valor da resistência dividido pelo número de resistores, que são 2. 10 dividido por 2, 5 ohms. O que eu faço agora? Eu redesenho meu circuito. Vai ficar assim, ó. Agora eu vou fazer sem régua aqui, tá, galera? Então 10 e 5. E eles dois estão lá no meu gerador, na minha bateria ideal. Bom, agora, aqui é VA, aqui é VB e aqui é 0. Então, eles estão em série. Em série, a resistência total é só somar. Então, eu faço 10 mais 5 e vou chegar no resultado 15. Beleza, 15 ohms. Agora eu aplico novamente, né, redesenhando o circuito, eu vou chegar num circuito elétrico simples. 15 ohms, 30 volts. O que eu vou fazer? U é igual a R vezes I. Então, 30 é igual a 15 vezes I. Então, a corrente desse circuito, 30 dividido por 15, 2 amperes. Chegamos aí na resposta. É isso, galera. Espero ter ajudado vocês. Nossa próxima aula vai ser sobre aparelhos de medida e curto-circuito. Valeu, pessoal. Um abraço.